Rapaziada, se liga nessa grana que eu fiz hoje no jogo do Atlético Mineiro. No primeiro tempo, o Galo Mineiro empatava com o Atlético Clube e nossa equipe de analistas analisou todo o primeiro tempo e assim que a odd subiu para 1.83 no intervalo do jogo, já enviamos o link com a aposta pronta no meu grupo gratuito do Telegram e você só clica e faz a sua entrada. Eu não perdi a oportunidade. Já entrei e mandei R$1.000 para a banca me devolver 1.830. E aqui eu fiz pela Casa Seu Bet, onde as odds são maiores e você saca o seu dinheiro via Pix na hora. Aqui está a aposta feita. E quando voltei para conferir o resultado, o Atlético Mineiro já ganhava de 2-0. E quando a diferença é de 2 gols, a Casa Seu Bet já te paga antecipado. O grupo não para. Enviamos sinais a todo momento. Então já clique aqui na descrição desse vídeo e venha fazer parte do meu grupo gratuito do Telegram. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Me chamo Jonathan e tenho 19 anos. O relato que vou contar a vocês aconteceu comigo há pouco tempo, em 2018, para ser mais específico. Isso ocorreu na cidade de Itaeté, interior da Bahia. Atualmente eu moro em Feira de Santana, que dá mais ou menos uns 300 quilômetros de lá. Vim para cá porque tenho um grande sonho de ser médico veterinário. Graças a Deus e à minha mãe, que me dá todo o apoio e faz todos os esforços para me manter nessa cidade. Pois moro sozinho e por enquanto estou só estudando mesmo. Me encontro no segundo semestre e sabe, ainda não me acostumei com a cidade nova, pois também sinto muita falta da minha cidadezinha, onde deixei todos os meus amigos e a minha família. Como ainda estou no começo dos estudos, sempre que há oportunidades, eu regresso para a minha cidade. E lá, o meu tio tem um frigorífico, onde durante todos os dias que passo lá, eu trabalho para ele, para ganhar um dinheiro e ajudá-lo também. Porque há pouco tempo ele demitiu um dos seus funcionários. Antes de vir embora para a Feira de Santana, eu trabalhei lá, fixo, há mais ou menos 1 ano e meio. E então eu tenho uma certa experiência com carnes. Acontece que lá não pegamos carne com uma distribuidora, como essas grandes redes de frigoríficos fazem. Lá, nós mesmos fazemos todo o trabalho passado nos currais. Claro, mantendo todos os padrões de higiene. O meu tio tem uma daquelas D10, com carroceria modificada, herdada do meu avô, que também era marchante, e nós a usávamos para ir buscar o gado abatido. Os abates no frigorífico era sempre 3 vezes na semana. E graças a Deus, o açougue do meu tio vendia muito bem. Vendia tão bem
que ele resolveu expandir o comércio para açougue e mercado. 3 madrugadas por semana saímos eu, o meu tio e mais 2 rapazes para irmos abater o gado. Dependendo da situação, iria até mais pessoas. E se o comércio estivesse fraco de carne, o meu tio abatia 2 gados numa madrugada. E daí levávamos mais pessoas para ajudar. Era uma segunda-feira e iríamos matar o boi na madrugada de terça. Então, saímos às 2 da manhã para chegar mais cedo no açougue e fazer a limpeza do gado. Enfim, fui dormir cedo para acordar disposto para sair às 2 da madrugada. E como sempre, eu acordava primeiro do que o meu tio. Os 2 rapazes que iriam com a gente já estavam à nossa espera e já haviam colocado os barris em cima do carro e os papelões que usávamos para forrar o gado, pois os portões da garagem dormiam abertos. A rua estava um breu, de uma ponta a outra, e também toda deserta. Olha, confesso que sempre gostei dessas histórias de lobisomem, e passei a gostar mais ainda através do seu canal. Mas o engraçado é que sempre que saía nas madrugadas, eu nunca me sentia intimidado pela escuridão, e nem pela mata. Só que nesse dia foi muito diferente. Os rapazes que foram com a gente foram dentro da cabine, com o meu tio que conduzia o carro. Eu não ligava para isso, pois gostava de ir em cima do carro. Pelo fato de me jogar em cima dos papelões e dormir até chegar ao destino. Nesse dia, o meu tio havia comprado uma vaca para abater. O povoado de Colônia fica a 18 quilômetros de Taeté. E como a estrada era de cascalho puro, demoramos quase o dobro para chegar. Enquanto isso, a caminhonete D10 subia a serra, naquela escuridão, comigo em cima do carro. Do nada, veio na cabeça os relatos de lobisomem. Lutei para a minha imaginação não tomar conta da minha cabeça, pois a todo momento imaginava que um lobisomem sairia da mata e pularia em cima da carroceria. A caminhonete D10 não é muito lenta, mas quando se trata de morro, ela sobe bem devagar. Eu carregava comigo o meu celular e fones. Resolvi colocar músicas para escutar e disfarçar o medo. Enfim, saímos da subida e o meu tio sentou o pé no acelerador. E mesmo assim, aquela sensação ruim não parava de me rodear. Eu olhava para os 2 lados da mata, muito desconfiado com tudo, e tirava o fone de ouvido toda hora para ouvir os barulhos da mata. Mas só o que eu ouvia era o barulho da caminhonete a todo vapor. E na escuridão eu via toda aquela poeira deixada para trás. Depois de quase 1 hora de viagem, chegamos na fazenda. Desci do carro e fui abrir a cancela, que era em cima de um mata-burro. Ainda era muito cedo, não era nem 3 horas da manhã. Da entrada da fazenda até a sede era em torno de 1 quilômetro. Passamos pela sede e pela casa do vaqueiro. E logo em seguida chegamos no grande curral da fazenda. No curral
havia as vacas que o meu tio havia comprado e as que o vaqueiro tirava o leite. Não demorou muito e o vaqueiro saiu da sua casa e veio ao nosso encontro, já pronto para tirar o leite. O meu tio entregou o laço para um dos nossos colegas laçar a vaca, que por sinal era muito mansa, e fazia até dó de matar, mas era o nosso trabalho e tinha que ser feito. Quando o rapaz laçou a vaca, ela sentiu que iria morrer de algum jeito. O nosso carro exalava sangue. O laço e os panos que usávamos para limpar o gado, tudo aquilo fedia a sangue. Não importava o quanto lavássemos. Bem, após o rapaz laçar a vaca, ele me passou a ponta da corda para segurá-la e passá-la no morão da cancela. Ele guiava a vaca para a beira da cancela e eu encurtava a corda para ficar uma distância boa para a vaca sair do curral. O meu tio, com a marreta em punho, abriu a cancela vagarosamente para a vaca sair amarrada. Nesta hora, eu estava no ponto mais alto do curral e pude perceber em volta aquele breu na fazenda. A lua cheia brilhava no céu. E apesar da escuridão, a lua iluminava toda a fazenda e os seus pastos. A vaca empacou para sair, mas com o cutucão que o nosso colega deu nela com um pedaço de pau, ela deu um pulo para fora. Meu tio fechou rapidamente a cancela, para ela não voltar para dentro do curral. O meu tio sempre matou gado a vida inteira, e era difícil vê-lo errar uma marretada. A vaca, de tão mansa, já estava rendida, completamente entregue à morte. O meu tio preparava a marretada. A vaca mexeu a cabeça e o meu tio acertou em cima do olho. Ela deu um mugido horrível de dor e mudou totalmente o seu comportamento. Fazia de tudo para se soltar e ia em cima de um de nós. No meio daquele barulho de mugido e alvoroço, percebemos que não estávamos sozinhos, pois parecia que de alguma forma estávamos sendo observados. De repente, uma forte ventania começou a balançar o capim. Em um certo momento, a vaca parou de mugir e ficou esticada na corda, paralisada. Todos nós paramos o que estávamos fazendo e começamos a olhar em volta. E aquele vento trouxe com ele um forte cheiro de podre. Quando o vento parou, a fazenda toda estava quieta, e nem as vacas do curral, e nem os cachorros, e nenhum outro animal fazia barulho algum. Após a ventania estranha parar, o cheiro ainda continuou. O meu tio aproveitou que a vaca estava quieta, e quando se pôs para dar a marretada, uma criatura negra saiu do capim e grudou na vaca, voando no pescoço da mesma. Aquilo era assustador e medonho. Tinha fácil uns 2,5 metros. Quando a criatura saiu de cima da vaca, a mesma já se encontrava morta. Aquela coisa se pôs de pé ao lado do animal morto. A criatura não me viu em cima do curral, e no pavor eu subi em cima do telhado da seringa. Seringa é o nome dado a um corredor estreito onde medicam os animais da fazenda. Subi lá
e fiquei quieto, vendo aquela besta encarar o meu tio e os seus companheiros. Aquela coisa parecia estar confusa, pois não sabia se atacava o meu tio ou seus companheiros. A criatura voltou a sua atenção para a vaca morta, e com as suas garras afiadas, aquilo abriu a barriga do animal. Neste meio tempo, o meu tio foi até a carroceria e pegou o machado. A criatura se levantou e ficou em posição de ataque. A coisa olhou para o meu tio e deu uma risada demoníaca, mostrando todos os dentes. Mas o que chamou a atenção é que a coisa não atacava ninguém. Nesta hora, eu me lembrei do vaqueiro que estava no outro curral tirando o leite da vaca. E fiquei me perguntando por que no meio do alvoroço ele não apareceu. Fui até do outro lado chamar pelo vaqueiro. Fui pelo telhado, e assim que cheguei lá, ele não estava. Voltei para onde a criatura estava. E a criatura estava deitada como um cachorro adestrado, lambendo o sangue que escorria pelo abdômen da vaca morta. Aquela coisa não comia a vaca e não nos atacava, somente lambia o sangue do animal. Diferente dos outros relatos, a criatura não tinha olhos brilhantes. A sua expressão era neutra, apesar de ser ameaçador. Todos nós estávamos paralisados de medo. O meu tio foi devagar até a caminhonete e chamou seus colegas para entrar. Em seguida, ele deu partida no carro, mas a criatura não ligava e continuava ali deitado, lambendo o sangue da vaca. O meu tio me deu um sinal para que eu fosse até a outra ponta do telhado, que ele iria dar a volta com o carro para me pegar. Quando ele parou o carro, eu me joguei nos papelões e me escondi debaixo deles. Meu tio acelerou o carro até a saída da fazenda. Botei a cabeça para olhar pela última vez para aquela criatura. E foi aí que me deparei com o capim movendo. E aquela coisa já não estava mais lá. O mato à nossa volta estava se mexendo. E foi aí que percebemos que aquela criatura nos acompanhava pelo mato. Mas depois de uns 500 metros, aquela coisa parou de nos perseguir. Como para voltar para casa era só descida, chegamos bem rápido. Porém, chegamos de mão abanando. Quando amanheceu o dia, eu, o meu tio e os nossos colegas contamos o ocorrido para os nossos parentes. Bem, ninguém acreditou na gente. Somente a minha avó acreditou. O meu tio até hoje não entende o que aconteceu naquela madrugada. Depois de um mês, compramos gado lá novamente, mas já não era o mesmo vaqueiro. Daí, fiquei pensando que na noite do acontecido, ele sumiu. E agora, ele não trabalhava mais lá. Aquilo me parecia muito suspeito. E comecei a desconfiar que o vaqueiro era o lobisomem. Bem, mas deixei isso pra lá. E graças a Deus, nunca mais aconteceu nada parecido. E sempre que vamos matar o gado, sempre vamos pela manhã. Depois de um tempo, retornei para a feira de Santana. E de vez em quando, eu ligo para o meu tio, para perguntar do comércio e comentar sobre aquele ocorrido. Obrigado a todos.
Boa noite. Agora! Vão dormir logo, gente! Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Vou me identificar neste relato pelo nome de Fabiola. Quero deixar claro que sempre acreditei no sobrenatural, pois já passei por várias experiências surreais com um desconhecido, que contarei uma outra hora. Mas o que vou relatar aqui, eu posso afirmar que é demais até pra mim. Em toda a minha vida, eu nunca acreditei em lobisomem. E sempre achei que era história para criança. Mas o que aconteceu comigo mês passado foi um verdadeiro filme de terror. Bem, vamos ao relato. E peço a todos que tenham respeito com a minha história e com a minha escolha sexual. Sou gaúcha, de uma cidadezinha chamada Paraíso do Sul. Vou expor a cidade, porque sou dessas. Fazem 3 meses que o meu namorado me deixou. Ele terminou o namoro de 1 ano, simplesmente porque descobriu que eu era homem. Fiquei arrasada com o término, mas bola pra frente. Resolvi acordar pra vida e dar a volta por cima. Eu tenho 4 amigas, que são as minhas fiéis companheiras: Paloma, Brenda, Soraya e Tiffany. Certo dia, a Soraya me disse: Fabiola, sai dessa vibe, gata. E em seguida, ela instalou um aplicativo no meu celular, chamado Tinder. No começo, eu nem queria, mas assim que descobri como se usa o aplicativo, eu passava horas e horas curtindo os perfis e ganhando vários match. Conheci um rapaz muito lindo chamado Ariel. Ele dizia ter 29 anos e era separado. Marcamos de nos conhecer em uma praça. Eu gostei muito dele e ele de mim. Começamos um namoro. Não tive coragem de contar para ele que na verdade eu era homem, pois tinha medo dele não aceitar muito bem. A minha amiga Soraya me xingou bastante e disse que isso não acabaria bem, pois eu deveria ter contado ao Ariel sobre a minha real identidade. Mas eu estava convencida que com o Ariel seria diferente. Ele entenderia os meus motivos e o amor falaria mais alto. Em apenas 1 semana de namoro, Ariel não queria ficar só nos beijos. Ele queria algo a mais. E eu também queria, claro. Mas se algo a mais acontecesse, ele descobriria a minha real identidade. E foi aí que a minha amiga Paloma me deu a brilhante ideia de deixar o Ariel chapado antes de cometer o ato. E eu disse: miga, tu não presta. Mas no fundo, eu sabia que era uma ideia brilhante. Era quinta-feira, quando liguei para o Ariel e tentei combinar um motel com ele. Mas ele disse que não se sentia muito à vontade em motel e sugeriu um sítio que ele tinha próximo do rio Jacuí. Ele dizia que gostava muito de ir passar
o final de semana neste sítio para pescar e às vezes até acampar perto do rio para ver as estrelas. Achei muito romântico e disse que toparia e que iria levar umas bebidas. Ele concordou. Então, combinamos dele passar na minha casa e me pegar às 19 horas, daquela quinta-feira. Eu sou um bandista e gosto muito de ir até o terreiro da Mãe Teresa para pedir conselhos para ela. Assim que cheguei, contei toda a história para a Mãe Teresa e pedi a ela um conselho. Muito sábia, a Mãe Teresa disse que bebida não seria suficiente para enganar o Ariel, pois quando ele apalpasse em cima, poderia até não desconfiar de nada, mas quando ele apalpasse embaixo, ele teria certeza que comprou banana achando que era maçã. Então, ela pegou uma garrafa de 51 e ofereceu para o Exu Pombagira. E disse que assim que o Ariel tomasse o primeiro gole da bebida, ele estaria enfeitiçado e nunca, jamais descobriria o meu segredo. E assim eu fiz, como a Mãe Teresa sugeriu. E foi uma péssima decisão, pois eu estava prestes a descobrir que não era somente eu que escondia a verdadeira identidade. Bem, como o Ariel era um homem forte e grande, eu meio que fiquei desconfiada de ir com ele para um local isolado. Afinal, se meus planos dessem errado, sabe lá Deus o que poderia acontecer comigo. Então, chamei as minhas amigas, a Paloma, Soraya e a Brenda. A Tiffany não pôde ir, porque tinha marcado o salão aquele dia. Mas combinei com as outras de ficarem no carro da Soraya, estacionado perto da minha casa. Então, quando eu e o Ariel saíssem no carro dele, elas nos seguiriam com o carro, mas despistado, para ele não perceber. E assim que chegasse no sítio, elas ficariam escondidas lá em algum lugar. E se percebessem algo estranho ou escutassem eu gritar, elas viriam em meu socorro. Paramos o carro dentro do sítio e antes de entrarmos, o Ariel me beijou loucamente. Olhei despistada para a estradinha que dava acesso ao lugar e nem sinal das garotas. Achei que talvez elas tivessem nos perdido de vista. Tentei tirar esse mau pressentimento da cabeça, que talvez o Ariel fosse um serial killer, e o chamei para beber, para assim nos descontrair. O Ariel bebeu muito mais do que eu esperava. Ele tomou a garrafa de 51 quase toda sozinho. Mas ele não parecia nem um pouco alterado. E quando era por volta das 20 horas, fomos para o quarto da casa do sítio. Aparentemente, tudo estava saindo como planejado. O sítio não possuía luz elétrica. Estávamos na mais completa escuridão. Então, tirei toda a roupa e me entreguei por inteira. Eu e o Ariel transávamos loucamente. Até então, ele não havia descoberto o meu disfarce. Talvez fosse a bebida, ou talvez tenha descoberto e apenas ignorado, sei lá. Eu só sei que a sua sede de sexo era insaciável. A nossa cama não batia na parede. Ela literalmente pulava. Eu gemia e o Ariel era uma máquina. A cama quebrou. Ele me jogou na parede e ia com tudo. Era um verdadeiro Game of Thrones. Já havia passado mais de 1 hora que estávamos fazendo sexo loucamente.
Ariel não cansava, ele continuava a todo vapor. Eu não estava mais aguentando. Ariel gemia tanto quanto eu. E foi aí que eu fui percebendo que o seu corpo fazia movimentos estranhos e estava coberto de pelos acima do normal. Eu sabia que o Ariel era o tipo de homem peludo, mas aquilo já estava fora do comum. Percebi também que o pênis dele estava de um tamanho anormal. Era como se estivesse crescendo. Pedi para ele dar um tempo. Mas foi aí que ele me virou bruscamente e me colocou de quatro. Me pegou por trás e colocou a mão naquele lugar. E disse: "Não é só você que esconde segredinhos, vadia." Ele disse isso com uma voz muito grave. Uma voz que não era dele. Tentei me virar com toda a minha força. Mas o Ariel possuía uma força fora do comum. Ele levantou a cabeça e começou a gritar bem alto. E o grito dele foi ficando agudo até se transformar em um uivo. Eu gritava por socorro. Mas seria inútil, pois estávamos em um lugar totalmente isolado do mundo, onde não havia vizinhos por perto, e as minhas amigas provavelmente deram no pé. Mas eu estava enganada. As três entraram no quarto, com as lanternas do celular clareando o lugar. Percebi que elas deram um grito de terror assim que olharam em minha direção. E com o quarto iluminado, eu percebi que ali atrás de mim não era mais o Ariel, e sim um demônio. Uma criatura totalmente negra e peluda, com focinho de cachorro e presas afiadas. Os olhos da criatura eram 2 buracos brancos e sem vida. Tentei me soltar, mas a criatura fincou as suas presas no meu ombro. Senti uma dor agoniante. Minhas amigas partiram para cima da criatura, com pauladas, tamancadas e chutes. Mas a criatura parecia nem se abalar. E olha que as minhas amigas não eram essas mocinhas fracas não. Eram 3 travestis bombados. Depois de muita paulada, socos, chutes e voadoras, aquela criatura me soltou. Nós saímos desesperadas, gritando igual malucas, e entramos no carro. O carro demorou pegar. Realmente, aquilo tudo era um filme de terror. A criatura veio com tudo, investiu contra o carro, amassou toda a lataria e quebrou a janela do lado do passageiro. Eu pude ver o olhar sanguinário daquela fera. Aquilo, com certeza, estava determinado a acabar com nós. Graças a Deus, o carro pegou e saímos dali cantando o pneu. Quando chegamos em Paraíso do Sul, fui direto para a delegacia e avisei as autoridades. A polícia demorou muito para chegar até o sítio, e quando chegaram lá, não encontraram mais nada, mas conseguiram localizar o proprietário do sítio. Era um senhor chamado Antônio. Ele não conhecia nenhum Ariel, e disse que aquele era o seu sítio de passar as férias com a família, e o mesmo havia sido invadido. Bem, depois desse dia, eu nunca mais vi o Ariel. E o seu WhatsApp ficou sem foto. Provavelmente, ele apagou para não deixar rastros. Ainda hoje, tenho trauma disso tudo que aconteceu. Levei 15 pontos no ombro, aonde a criatura mordeu. Aprendi a lição, e nunca mais vou tentar ser quem eu não sou.
Mas se um dia eu topar com esse Ariel novamente, ele se arrependerá amargamente de ter tentado me comer de outra forma. Boa noite. Boa noite, me chamo Augusto. Este fato ocorreu recentemente, há 3 anos atrás. Na época, eu tinha 21 anos. Um dia, fui convidado para uma resenha em um sítio, no interior de Minas Gerais. Não vou dizer o nome do lugar, pois essa história me assombra até os dias de hoje. A festa ocorreu em um sábado. O sítio era de um amigo que morava na cidade. Ele emprestou o local desde que eu me responsabilizasse. Este amigo também me advertiu para que eu não ficasse perambulando pelo local à noite, pois aquela região era muito perigosa. Bem, eu sabia de tudo isso. Junto comigo no meu carro ia o meu amigo e a menina que ele estava ficando. Chamarei ele aqui de Lucas e a menina de Ana. Da nossa cidade até esse sítio dava 80 quilômetros. Arrumamos as nossas coisas e fomos. Chegando lá pela manhã, arrumamos tudo, e o restante do pessoal chegou mais tarde. O sítio era bem afastado dos outros sítios, então não havia perigo de incomodar a vizinhança. E o sítio mais próximo dali ficava a quase 1 quilômetro. Por volta das 18 horas, todos já haviam chegado para a festa. Então, aproveitamos bastante durante toda a noite. E quando era por volta de 3 da manhã, a maioria das pessoas já haviam ido embora. Alguns levaram barracas para dormir ali mesmo e ir embora no dia seguinte, pois na casa não cabia todo mundo, e deixamos claro que quem quisesse dormir lá, que levasse barraca, ou dormiam no carro. Eu estava no carro com a menina que eu estava ficando, e quando estávamos se beijando, ela se assustou com algo que viu pela janela do carro. Ela disse que viu a silhueta de alguém a vigiando pelo mato, pois por volta do sítio havia uma mata. Não tinha como ser alguém da festa, pois a festa já havia terminado e quase todo mundo já havia ido embora, e os que ficaram estavam dormindo ou caindo de bêbados. Eu logo pensei que ela estava vendo coisas, ou estivesse bêbada. Ela disse para irmos embora dali. Eu disse que não podia, pois no decorrer do dia tinha que arrumar a bagunça da festa. E também tentei convencê-la que aquilo deveria ser um animal ou algo do tipo. Mas nada com o que se preocupar. Não preciso nem dizer que a garota não quis ficar e foi embora para a cidade de carona com o pessoal que estava saindo. Resolvi dormir ali mesmo no carro. Havia mais 4 carros ali próximo e 2 barracas com pessoas. Lucas e Ana estavam em uma dessas barracas. Na casa do sítio não havia ninguém, pois se eu deixasse um dormir lá, teria que deixar todos, o
que significaria mais bagunça para arrumar. Passei para o banco de trás do carro. Já estava com muito sono, e assim que me acomodei lá, pude ver uma sombra de algo monstruoso passando pela janela. Liguei a lanterna do celular para ver o que era, mas no tempo que fiz isso, só consegui ver aquilo entrando para a mata. Não sei descrever o que era, mas parecia um homem que andava de um jeito totalmente esquisito, e o seu corpo era coberto de pelos negros. Parecia que tinha uma espécie de rabo. Era bem assustador. Desliguei rapidamente a lanterna do celular. Tentei ligar para os meus amigos, porém estava sem sinal. Fiquei ali no carro sem fazer o menor barulho. Não demorou muito e adormeci. No outro dia, acordei por volta das 7 da manhã. O restante do pessoal que havia ficado já estava indo embora, ficando assim somente eu, Lucas e Ana para arrumar a bagunça da festa. Decidi não contar a ninguém o que tinha presenciado na noite anterior, pois tinha certeza que ninguém acreditaria, ou se acreditasse, não dariam importância. Combinamos de arrumar o local após o almoço, e assim ir embora no cair da noite. Após o restante do pessoal ir embora, disse para Lucas e Ana que ia até a cidade comprar cigarros. Estaria de volta em 40 minutos. Peguei o carro e fui. Assim que me aproximei do sítio que ficava a mais ou menos 1 quilômetro dali, avistei 2 garotas pedindo carona, que por sinal as duas eram lindíssimas. Parei o carro e elas me perguntaram se eu estava indo até a cidade, e se eu pudesse dar uma carona para elas até lá, pois precisavam comprar mantimentos. Eu disse que tudo bem, que as levaria até a cidade, e se elas quisessem também, poderiam voltar comigo, pois eu não demoraria muito por lá. Elas toparam, entraram no carro e ficaram no banco de trás. Se apresentaram, mas eu não me lembro do nome. Disseram também que estariam ali só para passar o final de semana. Eu perguntei se o sítio era delas ou de algum familiar. Elas disseram que nenhuma das duas opções, que apenas invadiram o sítio. Logo perguntei sobre os donos do sítio, e elas disseram que eles abandonaram a propriedade. Mas de qualquer forma, elas só ficariam ali por mais um dia no máximo. E também disseram que estavam com um amigo, mas ele havia saído com o carro e estava demorando. Confesso que me passou pela cabeça que a história do sítio era só para me convencer que as duas não eram bobas, caso eu tentasse alguma gracinha para o lado delas. A mesma coisa achei da história do amigo, e que aquilo não passava de balela. Fingi acreditar e levei as duas até a cidade. Elas compraram algumas coisas e eu comprei o meu cigarro, e daí voltamos para o sítio. As deixei no mesmo lugar que havia as pegado. Elas me perguntaram se eu não queria entrar um pouco. Eu, meio tímido, aceitei o convite. E assim que cruzamos a porta da sala, uma das garotas me perguntou se eu era gay. Eu neguei, e ela disse que estava começando a achar, pois eu não tentei nada com elas, pois eu não havia as cantado em nenhum momento. Logo, retruquei e disse: "Por quê? Eu deveria?" E antes que pudesse terminar a frase, uma delas veio em minha direção e começou a me beijar.
e logo em seguida a outra fez o mesmo. Era um beijo triplo. Fiquei sem reação e apenas me entreguei. Subimos para o quarto e fizemos amor, eu e as duas garotas. Foi mais de 1 hora de sexo intenso. Transamos loucamente. E quando de repente ouvimos um barulho de carro se aproximando da porteira. Eu ainda estava ereto. Rapidamente fui pegando a minha cueca e vestindo as minhas roupas. De dentro do carro havia saído o amigo das garotas que elas haviam falado. Vesti rapidamente as minhas roupas e elas disseram que eu não precisaria ficar com medo. Que ele era apenas um amigo. E que não era namorado de nenhuma delas. Eu disse que estava tudo bem, mas precisava ir embora. A garota ruiva me perguntou se eu voltaria mais tarde. E eu disse que sim, que voltaria no final da tarde. Quando saí pela porta da frente, dei de cara com um amigo delas que entrava. Eu o cumprimentei e ele olhou diretamente para mim e disse: "Amigo, para o seu próprio bem, não volte mais aqui." Eu não senti medo das ameaças, mas o ignorei e fui embora. E assim que cheguei no sítio aonde estavam os meus amigos, eu fumei o meu cigarro. E logo após, começamos a limpar a bagunça da festa. Por volta das 7 da noite, estávamos arrumando as coisas para irmos embora. E foi quando as garotas me ligaram, perguntando se eu não iria voltar até lá. Eu disse que não queria problemas com um amigo delas. Elas tentaram me convencer, mas eu disse que já estava a caminho da cidade e que aquela transa teria que ficar para uma próxima. Lucas e Ana resolveram acender um baseado e beber um pouco. Eles disseram que nós iríamos embora por volta das 20 horas. Bem, como eu iria dirigir, eu não poderia beber. Então disse aos dois que ia dar uma volta e voltaria antes das 8 da noite. Tentei ligar para as garotas e avisar que eu iria. Porém, o meu celular estava sem sinal. E quando o sinal voltava, era bem fraco. Então peguei o carro e fui fazer uma bela surpresa para as garotas. Passei com o carro em frente ao sítio que elas estavam e dei a volta para ficar fácil para ir embora dali. Estacionei um pouco mais à frente e fui até lá. À medida que vou me aproximando da casa, começo a ouvir gritos. E logo pensei que estava rolando uma orgia ali. Mas os gritos foram ficando intensos e pude perceber que não era o que eu estava pensando. Os gritos pareciam ser de dor e raiva. Então fui devagar até na janela e vi algo que nunca vou esquecer em toda a minha vida. As duas garotas e o rapaz estavam sem roupas, caídos no chão. Eles se contorciam e os seus corpos mudavam de aparência humana para algo animalesco. Aquele rapaz que estava com elas assumia uma aparência monstruosa e peluda. E as garotas também. Porém, elas tinham menos pelos. Eu fiquei paralisado diante de tanto terror. As minhas pernas perderam as forças e só consegui ficar ali imóvel olhando aquela cena. Depois de mais ou menos 3 minutos, pude ver que aquilo, por mais impressionante e incrível que fosse, eu tinha certeza que eram 3 lobisomens. Assim que acabaram de se transformarem, eles se levantaram sobre 2 patas e começaram a cheirar o ar, como se estivesse sentindo a minha presença
e o meu cheiro. Recuperei um pouco dos movimentos das pernas e saí correndo, pois a minha vida dependia disso. Minhas pernas estavam tão bambas que eu caí 3 metros à frente. E foi quando ouvi um uivo terrivelmente assustador vindo de dentro da casa, seguido de vários outros uivos. Levantei e corri até o carro sem olhar para trás. Nessa hora, eu só pensava que ia morrer. Entrei e liguei o carro. Quando olhei pelo retrovisor, pude ver as 3 criaturas saindo da casa e vindo em minha direção. Eu acelerei com tudo. O cascalho fazia o carro derrapar. Porém, eu não pensava em outra coisa a não ser ir embora dali. Cogitei a ideia de deixar os meus amigos para trás, ali no sítio, pois o meu pavor era tremendo. Acabei que, num ato de consciência, eu não fiz isso. Mas, porém, só estacionei a caminhonete na entrada do sítio e buzinei freneticamente. E assim que eles apareceram, eu pedi que entrassem no carro o mais rápido possível. Eles queriam saber o que estava havendo. Eu disse que se eles não entrassem, eu iria embora sem eles. Foi aí que todos nós ouvimos um uivo estridente saindo da mata. Eu me preparei para arrancar com o carro. Porém, o Lucas e a Ana se assustaram e entraram rapidamente no carro. Chegamos na cidade com o carro todo destruído, pois eu corria a 80 km na estrada de terra e cascalho. Quando chegamos em casa, tive que ser hospitalizado, pois eu estava tremendo muito. No outro dia, os meus amigos queriam saber o que havia acontecido comigo. Daí, contei a eles tudo o que aconteceu. Inclusive, o meu amigo, que era dono do sítio, estava ali também. Ele me confirmou que o seu pai, quando era vivo, já havia avistado lobisomens naquele lugar. Mas na época do seu pai, as pessoas ali da região chamavam os lobisomens de meleta. Nem eu e nem os meus amigos nunca mais tivemos coragem de voltar naquele sítio. E olha que vou falar para vocês, eu prefiro muito mais a cidade. Pelo menos nunca vi nada parecido por aqui. Boa noite e vão dormir logo. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Gabriel, tenho 17 anos e moro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eu sou fã do canal e decidi compartilhar um relato que não é meu. Este relato é da minha avó. Na verdade, ela nem sabe que a sua história de vida veio parar aqui no canal. A minha avó tem 82 anos. Ela é bem lúcida e tem até um diário aonde ela conta as suas aventuras. Como ela é imigrante polonês, ela escreveu seu diário em polonês, para não correr o risco de ninguém da família ler, pois somente ela, os seus irmãos e os seus pais que sabem falar polonês. Mas exceto ela, todos já são falecidos. Mas o que a minha avó não sabe é que existe uma ferramenta chamada Google Tradutor, que permite você traduzir qualquer texto ou palavra. Ela sempre guarda o diário dentro da gaveta da cômoda, trancada com chave.
Então, um certo dia eu esperei ela dormir. Peguei a chave escondido, abri a gaveta e peguei o diário de vovó. Nas primeiras páginas do diário, eu me toquei que ela nem sempre foi avó. As primeiras páginas são histórias tristes. Conta a vida dos seus pais quando fugiram da Polônia para o Brasil, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, dia antes dos alemães invadirem a Polônia. No diário de vovó, o final é o mais interessante. Então eu vou começar a contar por partes e explicar como ela arrumou um namorado novinho que era um lobisomem. Porém, vovó já era velha, tinha mais de 60 anos. Em 1969, a vovó voltava da Inglaterra, país onde fora concluir os seus estudos. Porém, ela não voltou sozinha para o Brasil. Ela trouxe um coven inteiro de bruxas junto com ela. Vovó passou mais de uma década estudando bruxaria na Ordem Hermética da Aurora Dourada em Londres. Veio para o Brasil e se instalou na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, em um bairro nobre chamado Itaguçu, e também conhecido como o bairro da bruxaria. Bem, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Você já deve ter ouvido este ditado. Algumas pessoas levam isso muito a sério. Em Floripa, há até uma crença popular de quem muda para a ilha precisa pedir licença às bruxas para ter uma vida bem-sucedida e em paz. Diz a lenda que as bruxas da região queriam fazer uma linda festa aos moldes da alta sociedade. O local para o encontro festeiro seria a praia do Itaguçu, em Florianópolis, o mais belo cenário da terra. E todos seriam convidados: os lobisomens, os vampiros e as mulas sem cabeça. Os mitos indígenas também compareceram, e entre eles estavam os curupiras, os caiporas, os boitatás e muitos outros. Em assembleia, as bruxas decidiram não convidar o diabo pela razão do seu imenso fedor de enxofre e pelas atitudes antissociais, pois ele exige que todas as bruxas lhe beijem o rabo como forma de firmar o seu poder debochadamente absoluto. A orgia se desenrolava, quando surge de surpresa o diabo entre raios e trovões. Raivosamente irritado pela atitude marginalizante das bruxas, as castigas, transformando-as em pedras grandes que até hoje flutuam nas águas do mar verde e azul da praia do Itaguaçu. A minha avó e o seu pequeno coven, com mais de 12 bruxas, totalizando 13 com ela, em 1969, decidiram entrarem para o coro de uma igreja protestante da época. Porém, o coro estava completo com outras moças e senhoras, que de fato, todas tinham uma bela voz. Bem, o que as bruxas querem fazer na igreja? Vocês já vão entender. Até porque ninguém nunca desconfiava das artes obscuras e malignas de vovó e das suas amigas. Uma semana depois que vovó manifestou seu desejo de entrar para o coro da igreja, sem sucesso, as moças do coro, todas, adoeceram misteriosamente e foram impedidas de continuar no coral. Então, o lugar delas foram ocupados por vovó e o seu coven, e passaram a ser chamadas de as 13 místicas. Vovó Elizabeth era a líder do coven, e com o passar do tempo, ela e as suas lacaias passaram a dominar a igreja. Vovó descreve como ela manipulava o pastor com sexo, e vovó era tão linda que, não satisfeita, ela dava umas escapadas com a esposa do pastor e as duas transavam loucamente. Bem, pensa numa loira alta de olhos azuis, com peitos turbinados. Essa era vovó na época.
E depois de dominar a igreja, ela e as suas lacaias passaram a dominar toda a comunidade, pois elas faziam muitas caridades na cidade, e além disso, algumas delas eram vereadoras e outras casadas com maçons de 33º grau. Vovó inaugurou alguns cabarés, mas o objetivo de vovó era ser prefeita de Florianópolis, e ela até chegou a se candidatar, mas pelo golpe militar ela foi obrigada a entregar o cargo para Acácio Garibaldi Santiago, tendo esse sido o último prefeito eleito de Florianópolis, antes de o regime militar suspender as eleições para prefeitos das capitais. Na verdade, a sua queda foi mais uma obra de feitiçaria da vovó como vingança, pois segundo ela, se ela não ocupasse o cargo de prefeita, ninguém mais iria. Vovó se sentiu traída pelo povo a quem tanto ajudou e decidiu se vingar da cidade. Ela e o seu clã de bruxas se transformavam em lobisomens para emboscar os mais desavisados durante as noites de lua cheia, e por incrível que pareça, foram várias pessoas mortas, mas ninguém associou os ataques a lobisomens, já que não sobraram testemunhas, e assim, todos acreditavam se tratar de algum animal selvagem. Vovó se casou 5 vezes e ficou viúva de todos os maridos. Teve 8 filhos e 16 netos. Com a idade, a vovó foi perdendo a capacidade de se transformar na besta fera, já que a sua transformação era por meio de magia negra e não um dom natural. O declínio do Coven se iniciou nos anos 80. As bruxas se reuniram e selaram seus ensinamentos com magia em um túmulo no antigo cemitério de Floripa. A regra era a seguinte: a última bruxa sobrevivente herdaria todos os ensinamentos. Porém, vovó não quis saber de esperar cada amiga morrer naturalmente. Ela mesma acelerou o processo e assim herdou os 13 pergaminhos com todos os ensinamentos. E como ela foi a responsável de dar cabo nas amigas do Coven, ela controla as 12 almas das bruxas em seu favor, pois elas estão encantadas a fazer a vontade de vovó e a servirem como um familiar, já que o pacto do Coven as tornavam irmãs. O feitiço funcionava tipo um Endu Tensei, porém somente o espírito era escravizado. Em 1971, a minha avó teve 2 filhas gêmeas. Uma era a minha mãe, que se chamava Penélope, e a outra era a sua irmã Samantha. A minha avó já era casada com o segundo marido, e nos seus 3 casamentos seguintes ela teve mais 6 filhos, totalizando 8. 4 mulheres e 4 homens. Em 2001, vovó estava com seus 60 e poucos anos e a minha mãe com 30. Bem, a minha mãe arrumou um namorado 9 anos mais jovem que ela. O rapaz tinha 21. E a minha mãe achava que esse homem era o homem perfeito da sua vida. Porém, uma vizinha muito fofoqueira contou para a minha mãe que o namorado dela estava indo na casa da minha mãe em sua ausência, no momento em que ela saía para o trabalho. A minha mãe ficou com muita raiva, pois ela tinha certeza que a sua irmã gêmea estava ficando com o seu namorado. Então, certo dia, em uma folga, ela fingiu que iria para o trabalho, e depois de um tempo voltou para casa para pegar a sua irmã e o seu namorado no flagra. E assim que a minha mãe adentrou em casa, ela percebeu que a sua irmã não estava em casa. Porém, gemidos altíssimos vinham do quarto da sua mãe. Então a minha mãe abriu rapidamente a porta do quarto, e ali ela pegou seu namorado, transando loucamente com vovó. Ele a jogava na parede, dava fortes tapas em sua bunda
e fazia 1000 loucuras com a véia, enquanto ela gritava palavrões, pedindo ele que a penetrasse por todos os buracos. A minha mãe presenciava a cena horrorizada, mas nenhum dos dois pareciam surpreso ou se importavam. A minha avó tinha os seus 63 anos e o rapaz apenas 21, o que era bem estranho. Ainda mais porque vovó aguentou 5 vezes e na sexta o rapaz pediu trégua. Bem, o que vovó conta em seu diário é que ela jurou ensinar o rapaz a se tornar um lobisomem em troca de sexo. O trato era se ele desse conta do recado. A véia ensinava a ele todos os feitiços para se transformar na fera. E assim foi. Vovó fez o ritual Wicca da lua cheia, preparou o corpo e a alma do rapaz e guiou o espírito de Amon até o seu corpo. Amon é um espírito que assume a forma de um lobisomem, e eu não vou entrar em detalhes, o relato vai ficar imenso. Mas eu posso dizer que deu tudo certo no final. O rapaz se transformou na besta fera tão desejada, uma enorme criatura de pelos negros, garras afiadas, olhos vermelhos, com força e velocidade sobre-humana. E toda vez que o rapaz se transformava naquela enorme besta peluda, ele era obrigado a transar com vovó na forma lupina. Bem, quando o rapaz dominou a transformação e estava pronto para as caçadas, vovó o matou. E a sua justificativa? Bem, segundo seu diário, ela disse que não confiava no rapaz, pois se pegassem ele, pegaria ela também. Bem, ela não descreve quem a pegaria, mas tudo leva a crer que talvez seja o Descobre. Bem, isso é um palpite meu, até porque ela não cita o Descobre em seu diário. Com 63 anos de idade, vovó deu cabo naquele cane do inferno. E ela também relata em seu diário que ela dava conta da besta mesmo quando aquilo estava transformado. E mesmo assim, o lobisomem não conseguia saciar a sua enorme sede de sexo. Segundo vovó, o trato foi cumprido. Ele realizou o desejo dela na cama e ela realizou o desejo dele na mata. Bem, a véia ainda está viva. Está debilitada em uma cadeira de rodas. E antes de ler o seu diário, eu até me comovia com o seu olhar triste e pesaroso. Mas quem não conhece vovó que te come, quer dizer, compra. Boa noite.